Hoje me perguntaram isso numa reunião. Pô, mas o Vasco precisava da SAF? Eu falei, era o único caminho. Era o único caminho. Ah, 777 era a melhor proposta? Não sei. Nós não vimos as propostas. Chegou a proposta do Grupo City? Quanto foi? Do Liverpool? Enfim, quantas... O Duque Estrada esteve aqui com você, teve comigo lá, disse que na época acho que foram 20 propostas, fazendo um filtro, chegaram em 5, 3, bom, aí bateu essa melhor proposta. Ok. Mas o que eu digo é o seguinte, existem alguns modelos no Brasil. Modelo Palmeiras. É um milionário, que é o Paulo Nobre, que organizou a casa, veio outra milionária, que é a Leila com a Crefisa, juntaram os milionários e o Palmeiras anda com as próprias pernas. Modelo Flamengo. 6 anos de gestão de um grupo que equilibrou financeiramente o Flamengo, diminuíram as brigas políticas, porque eu sempre disse isso, e hoje numa reunião até com alguns rubro-negros, eles concordaram. Eu falei, eu sempre disse isso na televisão, inclusive várias vezes, que o grande problema do Flamengo é que o Flamengo tinha muito ex-presidente vivo. Não é que o cara está vivo é problema, não é isso. Mas é que cada um puxa para um lado. Era a corrente do Kleber Leite, do Márcio Braga, da Patrícia Amorim, do Hélio Ferraz, do Gilbertinho, cada um puxando para um lado. Edmundo. Então, o que aconteceu? Um grupo forte se uniu e falou, cara, vamos fazer isso aqui acontecer, cara. Isso aqui é um tamanho... O Vasco, cara, é uma potência. Aí 6 anos, porrada daqui, ganha uma Copa do Brasil que caiu no colo, um campeonato estadual, quase rebaixado. Aí 6 anos. Aí no final do 5º para o 6º ano, possibilitou o quê? Começar a contratar. Aí vem Everton Ribeiro, pagando 6 milhões de dólares, foi o Rodrigo Caetano que trouxe. Guerreiro, que ninguém disse que era uma péssima contratação. Ah, mas ele não deu certo, não fazia gol em clássico. Mas vinha campeão do mundo pelo Corinthians, fazendo gol na final contra o Chelsea. Ninguém disse que foi uma má contratação. Dá certo ou não, é uma contingência. Aí traz o Diego Ribas, traz o Diego Alves, começa a montar a estrutura. Aí vem 2018, outras contratações, aí o Flamengo começa a pavimentar. Sai o Bandeira, que esteve aqui com você também, esteve comigo no outro canal. E aí vem o Landim, que pegou um caminho arrumado por um grupo que ele fez parte lá no início. É um modelo de gestão. Modelo do Atlético Mineiro, que é o terceiro. Um grupo de 4 milionários que querem fazer o Atlético ser uma potência. Ponto. E querem... Dizem até que eles têm interesse na SAF do Atlético também. O Atlético deve virar SAF esse ano ainda. Perfeito. O Vasco tem esse grupo? Não. O Vasco tem esse milionário? Não. O Vasco tem interesse político de se unir? Não. Então o que resta ao Vasco? SAF. Ou acabar, ou virar SAF. Então, assim, quando as pessoas falam, e já falaram isso pra você, falam pra mim, tem umas pessoas que, tadinho, tem que dar um pouquinho de colher de chá. Fala, tá bom, é isso, você pensa, tá bom. Ah, você vendeu. Eu não vendi porra nenhuma, eu não assinei nada, amigo. Eu só apresentei ao meu público as informações, como estou apresentando aqui pra você. Se alguém me disser que teve um milionário que não foi ouvido, não bravatas, milionário, chegou botando patrimônio, não vamos falar de Bitcoin, vamos falar de patrimônio mesmo, de negócio de dinheiro vivo, né? Como foi o Paulo Nobre. O Paulo Nobre botou 250 milhões de reais do bolso, gente. Não estamos falando de 30 milhões, 250 milhões. Peguem lá o Palmeiras e deu 10 anos para o Palmeiras pagar sem juros. Que a legislação até mudou depois. Sim. Que na época deu um boa... Pô, isso aí se virar moda. Aí mexeram. E aí o Palmeiras pagou até antes do prazo. Mudou até no período da Leila, porque ela comprava os jogadores e entrava como aporte. Mas depois... isso a Unimed fazia no Fluminense, gente. Então, eu só tô dizendo que isso nem pode mais. Mudou. Sim. Tanto que os jogadores que ela comprou virou dívida depois pro Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o Vasco não teve saída. Como outros clubes. O Botafogo não teve, o Cruzeiro não teve, o Bahia não teve. Não tem jeito. Para você competir hoje, você precisa ter um orçamento próximo. O Flamengo está fechando esse ano... 1 bi de novo. 1 bi e 200. Ultrapassou 1 bi de novo. Só de premiação, só de ter sido campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, o Flamengo levou 200 milhões de reais em premiação. Fora a vaga na Libertadores do ano seguinte e no Mundial. Isso vai render mais receita. Só de premiação, torcedor. Então, quando eu digo, que aí muita gente questiona assim, a 777 vai querer lucro. Mas peraí. Só para você ter uma ideia com esse valor aí, Fábio, é mais do que o Vasco arrecada no ano inteiro, vinha arrecadando, que a receita do Vasco bate 180, 200 190. milhões no máximo. Próximo. Só a premiação do Flamengo nesse ano é maior do que
as últimas arrecadações do Vasco nos últimos 20 anos. Então, aí você pega, quando o cara fala assim pra mim, mas a 777 só vem aqui pra vender jogador, quer lucro. Vamos lá. Como é que se tem lucro no futebol? A gente acabou de falar do retorno financeiro com a conquista. Como é que chega na conquista? Investindo. Só que gasto e investimento são questões que têm que ser bem cuidadas. Comprar o Patrick de Paula do Botafogo por 33 milhões de reais, metade é gasto, porque o Bruno Henrique do Flamengo custou 22 milhões. Esse é o investimento. E por 100%. Aí é uma diferença, entendeu? Amanhã, 2023, o Vasco vai lá e fala assim, eu quero comprar o Felipe Coutinho, do Aston Villa, vou fazer uma proposta lá. O Gerson, que eu fiz um vídeo e as pessoas que assistiram o vídeo entenderam. Quem só viu a thumb, enfim, não posso explicar, né? Quem vive na thumb de um vídeo do YouTube não assiste o conteúdo. O Flamengo vendeu o Gerson para o Olympique de Marseille por 20 milhões de euros. O Gerson está em baixa no futebol francês, tanto que o pai dele deu uma entrevista ao L'Equipe dizendo que acha que, inclusive, ele perdeu a Copa do Mundo porque ele está na reserva. Com o Sampaoli no ano anterior ele jogava. Bom, por que o Vasco não vai no Olympique e fala assim, olha aqui, eu não digo Vasco, é Vasco e 777, porque é uma empresa só. Eu quero comprar o Gerson. Quanto custa? 20 milhões de euros eu pago. Mas que absurdo, o cara tem 25 anos e joga pra cacete. Não pode contratar um cara que passou no Flamengo. Bebeto veio do Flamengo, o Tita veio do Flamengo, o Beto veio do Flamengo. Eu só acho que ele não ia querer vir e o Flamengo não teria condições de levar. Marcelinho veio do Flamengo. Sim. Você vai discutir isso. Como o Roberto Dinamite, lá atrás, vinha do Barcelona, o Flamengo tentou, o Vasco foi lá, atravessou e aí pesou a vontade do Roberto. Porque numa negociação existem 3 partes. Por que o Andrei Santos não foi embora pro Flamengo, pro Atlético Mineiro e pro Palmeiras? Porque ele não quis. Ele foi sujeito homem, sabia que o Vasco estava na dificuldade e falou, não, mano, no Brasil eu só vou jogar no Vasco. Esperou, conseguiu a melhor proposta, renovou com o Vasco. Então você tem o clube comprador, o clube vendedor, que podem se acertar. O Vasco vai lá no Olympique, beleza, essa é a proposta. Mas tem que acertar com o jogador. Pode dizer, não, cara, não vou pro Vasco, porque minha identificação é com o Flamengo, por mais que eu tenha sido formado no Fluminense. Beleza, mas por que o Vasco não pode ir lá? Se você pegar o Luan do Palmeiras e o Paulinho do Vasco, que tem o mesmo representante, e falar para ele assim, cara, tem uma proposta do Flamengo, eles vão dizer, não quero. Porque eles sabem do vínculo emocional que tem com o Vasco. Legal, mas se eles disserem que eu vou, eles são profissionais, eles não vão estar errados. O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco passa a ter condições de brigar por negociações que hoje em dia não tem. O Vasco hoje tem condição de brigar em que negociação hoje? Não, nenhuma. Mas se ano que vem ele chegar no orçamento de 500 milhões de reais? Não, só pro futebol tem prometido 530, que é o acumulado desse ano mais do ano que vem. Então 530, é metade do Flamengo. Ok, mas o Flamengo, torcedor, não chegou hoje e virou. Ele levou 6 anos, como nós falamos aqui. Então, mas eu não vou esperar 6 anos. Mas se você num primeiro ano já dá para dar esse salto, por que você não vai falar, opa, peraí, vai vir diferente? Agora, voltando lá atrás, se você tem tempo e dinheiro para contratar e erra, aí você manda embora o executivo. Porque para mim, segunda-feira, subimos, se Deus quiser, domingo para a Série A. Segunda-feira, Jorginho, muito obrigado. Muito obrigado, foi sensacional o seu trabalho, mas agora eu vou buscar um outro treinador. Vou no Vojvoda, vou no Eduardo Cudê, vou em nomes que eu vou falar assim, eu vou trazer um cara para começar o trabalho. Porque não pode o Paulo Brax e o Luiz Melo acharem que eles sabem de futebol e vão contratar e depois contratar o treinador. Você tem que primeiro contratar o treinador. E esse treinador falar, esse time que tem aqui, esse elenco, esse eu não me interessa. Esse aqui me interessa. Dá uma lista para os caras irem atrás. Porque dinheiro vai ter. Para comprar, para pegar emprestado. Por que não? Ir lá no Aston Villa de novo, Felipe Coutinho pegar emprestado 1 ano. Por que não? Por que não ir atrás do Paulinho, que está em vias de ser anunciado pelo Atlético Mineiro? Ele vai encerrar o contrato no meio do ano que vem. Agora, não adianta você procurar informação, o Vasco nem procurou o Paulinho. Se você não procurou, meu irmão, o cara está no mercado. Apareceu o Atlético Mineiro, apareceu o Palmeiras, o cara quer voltar ao Brasil numa grande vitrine, por que o cara vai esperar o Vasco se o Vasco vai fazer uma proposta? Agora, o Vasco tem tamanho para buscar grandes jogadores. E ano que vem, nós temos que limpar o elenco, não vai ter jeito.
Vai ser uma conta de 15 a 20 para sair, 15 a 20 para chegar. E um treinador, na minha avaliação.